Pronto, tudo ok? Vamos dar início, então, a mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso Técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje, dia 9 de julho de 2021. Nós estamos estudando a linguagem de programação PHP, seguindo um tutorial do site W3 Schools, que eu vou inclusive já compartilhar aqui para a gente dar sequência. Só lembrando que vocês devem ficar muito à vontade para me interromper, para tirar as dúvidas na hora que vocês quiserem. Pode abrir o microfone, levantar a mão, postar no chat, da forma que você achar mais conveniente. Fique à vontade para me interromper e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Como eu disse, nós estamos seguindo esse tutorial e eu já deixei aberto aqui o último exemplo que nós fizemos na aula passada. Nós começamos a parte do Forms, que é essa parte aqui do tutorial, ó, PHP Forms. Fizemos um primeiro exemplo para entender a questão do $get do post, que foi esse exemplo aqui. Montamos dentro da pasta Forms o f1.php, que contém apenas um formulário HTML com os campos N1 e E1 e os dados desse formulário enviado via Action para o programa pf1.php usando o método post. Fizemos o teste dele também com o get. E eu comentei com vocês que existe no PHP o array, né? A constante, o array post, que recebe os dados enviados dos formulários HTML via método post, e tem também o $get, que recebe as informações de formulários postados com o método get. E eu comentei com vocês que existe também o $request, e com o $request eu recebo informações enviadas tanto pelo método post quanto pelo método get. E eu comentei com vocês que eu tenho o hábito de usar mais o request. Então, esse foi o exemplo que nós fizemos na aula passada. E agora nós vamos dar um passo adiante aqui dentro desse tutorial. Aqui, o próximo item aqui do tutorial de PHP fala da validação dos formulários. Essa validação, ela pode ser feita em dois pontos. Ela pode ser feita, eu vou já até criar aqui um outro código para como exemplo. Então, aqui dentro da pasta que nós criamos, que é a pasta Forms, eu vou criar o f2.php. Então, novo arquivo texto, f2.php. Dentro desse f2.php, eu vou colocar aqui um formulário. Esse formulário, eu já vou implementar uma nova situação aqui. No exemplo que nós fizemos na aula passada, nós tínhamos uma página que na ação chamava uma outra página. Aqui, nesse exemplo, eu já vou trabalhar com o conceito de uma página que chama ela mesma, f2.php. Então, veja que eu estou no arquivo f2.php e o formulário, após ser preenchido, os dados serão enviados para o próprio f2.php.
E eu vou colocar aqui alguns campos. Vou colocar mais alguns campos. Nome, nascimento. Vou colocar aqui o input type. Date. Name. Vou botar um BR aqui também. O nome desse será, sei lá, D1. Então, agora eu tenho esse campo e-mail. Como eu já comentei em aulas anteriores, aqui a gente está falando de HTML. Tudo que está sendo escrito nesse código aqui, por enquanto, é só HTML. E eu não quero entrar muito em detalhes nisso, porque se você ainda não teve oportunidade de estudar um pouquinho de HTML, eu já fiz a sugestão. Eu tenho lá nas playlists do meu canal do YouTube um semestre que eu dei aula de HTML e JavaScript. Tem uma playlist lá, acho que 2019, que vale a pena dar uma acompanhada. Lá nessa playlist eu segui também esse tutorial aqui, só que eu usei esse tutorial de HTML e JavaScript desse site, desse mesmo site aqui, ó. Fizemos vários exemplos. Então, quem ainda não estudou um pouquinho de HTML e JavaScript, eu faço a sugestão de assistir essa playlist que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Vale muito a pena e vai complementar muito o que a gente está fazendo aqui. Principalmente porque, quando eu estou colocando esses itens aqui da tecnologia HTML, como não é o foco muito da disciplina, eu não entro tanto em detalhes. Mas aqui eu vou fazer alguns comentários. Deixa eu só salvar. Esse campo aqui, ó, ele vai ser do tipo e-mail. Eu acho que existe esse tipo lá no HTML. Salvei, vamos abrir o F2 agora. Deixa eu abrir ele aqui. Ó. Aqui. Então, cadê esse? Um campo para preencher o nome do tipo texto, um campo nascimento do tipo data e um campo e-mail do tipo e-mail. Então, aqui, ó, eu vou preencher o nome, André Luiz Souza. E como eu falei que nascimento era do tipo date, o browser do navegador lá do internauta, não tem nada a ver com PHP isso aqui. O browser lá do internauta falou, opa, se isso aqui é um date, eu vou disponibilizar o recurso de colocar essa janelinha de calendário para o internauta fazer a seleção. Então, isso aqui é automático do navegador ao interpretar que esse nascimento aqui é um campo que nós especificamos no código HTML como sendo do tipo date. E aqui no caso do e-mail, eu vou tentar aqui, ó, vamos ver se ele enviou. Ele não validou isso aqui como sendo um e-mail. Eu vou abrir uma outra aba aqui com tutorial de HTML, só para pegar aqui no tutorial de HTML os tipos de inputs que tem os campos, ó. Eu pus o type email. Eu coloquei com tracinho, por isso que ele não reconheceu. Então, vamos trocar aqui. O tipo vai ser e-mail, sem o tracinho. Vou salvar. Vou atualizar isso aqui. Pronto, atualizei. Vamos ver agora. Se eu preencher qualquer coisa aqui. Ó, na hora, tá vendo? Isso aqui é outra coisa. Outra funcionalidade executada pelo navegador do internauta. Aqui, no caso, eu estou usando o Google Chrome, mas como é um padrão HTML, praticamente todos os navegadores vão fazer isso aqui. A partir do momento que o programador especifica tipos para as entradas, para os campos dos formulários HTML, o navegador faz essa validação. Então, ele vai checar se isso aqui é um e-mail. Se não for um e-mail, na hora que o cara clica no enviar, o próprio navegador já dá uma mensagem de erro. Então, se eu colocar aqui agora asd.asd.com,
vai ser considerado um e-mail válido e ele vai permitir o envio dos dados. Ó. Outro recurso interessante que nós temos no HTML que pode ser implementado aqui, lembrando que eu estou falando dessa parte aqui, ó, dos forms PHP, na questão da validação. Perceba que nós já estamos tratando de validações das informações que o internauta vai inserir no formulário do nosso sistema web, da página que nós estamos criando. Então, um outro recurso interessante que pode ser implementado aqui é o seguinte. Essa instrução aqui, ó, que eu estou inserindo dentro de cada input, ou seja, esse cara aqui significa que esse campo é requerido, ou seja, obrigatório, esse campo é requerido e esse campo é requerido. Então, nós vamos ver agora que nessa nova situação, tentou enviar, o próprio navegador fala, ó, preencha esse nome, esse campo aqui, ó. Então, vamos preencher. Vamos preencher, porque o próprio navegador não está deixando eu enviar o formulário sem preencher as informações que o programador definiu em HTML, que são requeridas, que são obrigatórias. Preenchi o nome, vou clicar no botão enviar, ele está falando, ó, preenche essa data aqui, cara. Então, a data de nascimento também é obrigatória. Posso preencher clicando em uma data aqui ou digitando mesmo, né? Pronto. Clicou no botão enviar, ele também fala, preencha esse campo. E aqui, se eu preencher com qualquer coisa, ele já vai validando. Ó, tem que ser um e-mail, tem que ter arroba. Vamos pôr mais alguma coisa. Vamos ver se ele aceita assim. Aceitou. Enviou os dados. Então, veja bem, nós já temos aqui uma situação onde nós temos a possibilidade de fazer validações nos campos preenchidos no formulário, mas, a princípio, quem está fazendo essas validações é o browser do internauta. Ok? O browser do internauta, aqui, ó, é os campos requeridos, né? Foi o recurso que eu acabei de usar aqui. Quer ver? Bom, aí aqui, nós vamos ver a outra possibilidade de validação. Porque o que acontece? Na situação que está nesse momento, a validação está sendo feita pelo browser lá do internauta, que se ele não informa, o browser pede, ó, preenche isso aqui primeiro. Aí o cara vem e preenche. Ó, põe uma data qualquer aqui. Ok. Ó, preenche o e-mail. Preencheu. A partir desse momento, o navegador do internauta já fez a parte dele. E o internauta clica no botão enviar. Pronto, essas informações foram enviadas para o f2.php. Quem é o f2.php? É o mesmo programa, é a mesma página de onde está esse formulário. Então, veja bem, o processamento desse f2.php tem duas situações. Tem o processamento dele sem envio de dados e o processamento dele com envio de dados. O processamento dele sem envio de dados é quando ele carrega a página a primeira vez, ou seja, o internauta entrou aqui, ó, entrou, enter, pum, carregou os dados. Então, isso aqui foi apresentado. Quando o internauta clicar nesse botão enviar, esses dados do formulário serão enviados para a própria página, ou seja, os dados que estão nesses campos aqui serão enviados e a página F2 será carregada novamente com os dados submetidos via post, que é a opção que nós fizemos aqui. Isso me dá a possibilidade, então, de fazer o seguinte, ó, eu posso introduzir um bloco de programação PHP, e aqui dentro desse bloco de programação PHP, eu posso implementar um código para ser processado de acordo com o que eu achar conveniente.
E eu vou achar conveniente fazer o seguinte. Se... Vou botar um se aqui. O que é esse se que eu estou programando aqui? Esse bloco de programação, eu só quero que ele seja processado quando do envio dos dados do formulário. Porque se não for enviado dados nenhum desse formulário, eu não tenho nada que processar, eu tenho só que mostrar para o internauta o formulário que ele tem que preencher. Agora, se ele clicou nesse submit aqui, ó, nesse botão submit, os dados do formulário serão enviados com o que o internauta preencheu para o nosso próprio programa F2.php. Aí, se tem dados enviados, eu quero fazer algumas coisas, que é o que eu vou programar aqui, ó. Então, como é que eu posso estabelecer uma condição para saber se os dados do formulário foram enviados ou não? Para isso, existe uma função em PHP que chama isSet. Vou até pegar ela no manual do PHP aqui para mostrar para vocês. Essa função aqui, ó, determina se a variável está declarada e se é diferente de null. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, aqui está declarada a variável var, e aqui se existe essa variável. Então, eu vou usar desse recurso da seguinte forma. Se existe o quê? $request. Aí, eu vou pegar qualquer um dos campos do formulário. Porque, a princípio, se o internauta não estiver tentando burlar nada, não estiver tentando fazer nenhuma gracinha, quando ele clicar no submit do formulário, todos os campos do formulário serão enviados. Então, teoricamente, se existe o campo N1, D1 ou E1, teria que existir todos. Então, eu vou usar o N1 mesmo, tá? Então, aqui, ó, request N1. Lembrando que o $request, como eu expliquei na aula passada, é um array onde eu recebo todos os campos do formulário, enviados via post ou get, tanto faz. Joia. Então, o que que acontece? Se existe o request N1, significa que o arquivo, o programa f2.php está sendo processado após o internauta clicar no botão submit. Ok? Então, ele clicou no submit, esses dados foram enviados, isso aqui passa a ser verdadeiro. Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar aqui um eco. Vou fazer uma coisa aqui só para mostrar o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui um eco também. Vou pôr uma mensagem aqui, ó. Vou com H1 para ficar bem grande. Sem envio de dados. Dados no formulário enviado. E aí eu vou fazer aquele var dump que eu tinha feito da outra vez. Eu já não lembro mais como é que é. Qualquer coisa, eu acho que é assim, né? Vou mostrar o request de novo. Pronto. Então, olha só o exemplo que eu tenho nesse momento. O exemplo é o formulário F2
vai ser apresentado para o internauta, para ele preencher e clicar no botão enviar, que é o submit. Só que quando ele entrar na página a primeira vez, quando ele carregar essa página aqui a primeira vez, eu vou perguntar, existe o request? Ou seja, o internauta já mandou o formulário? Se der verdadeiro, ele vai mostrar, ó, dados do formulário enviado e vai dar um var dump no request para ver tudo que chegou do formulário. Se não, ele vai dar a mensagem sem envio de dados. E, na sequência, ele continua mostrando o formulário, tá? Então, já salvei, já, né? Salvou. Ó, eu vou dar Enter aqui para entrar novamente na página. Veja o que foi processado, sem envio de dados. Ou seja, o internauta carregou a página f2.php a primeira vez, ele veio aqui e perguntou, existe o request N1? Não, não existe. Então, ele mostrou isso aqui, ó, sem envio de dados, e depois mostrou o formulário. Agora, se o internauta tentar enviar, vai dar aquilo que a gente já sabe. Então, vamos colocar aqui um nome, vamos colocar uma data e vamos colocar um e-mail. E clicar no botão enviar. Veja que agora o f2.php, que é a nossa página, foi processada novamente. E ele falou, ó, dados do formulário enviado, mostrou o conteúdo do request e depois continuou mostrando o formulário. Então, quando o internauta clica no botão enviar, a página é toda processada do zero, só que dessa vez ela é processada recebendo como parâmetro o request com todos os campos do formulário. Então, ele deu essa mensagem, dados do formulário enviado, mostrou o conteúdo do request e depois continuou mostrando aqui o formulário. Foi o que aconteceu aqui, ó. Perfeito? Joia. Então, esse exemplo do F2 é só para mostrar para vocês essa lógica de um formulário que manda as informações requeridas ou de preenchimento obrigatório via post para ela mesma. Essa vai ser o F2. Eu vou copiar isso aqui, porque nós vamos fazer agora o F3. Fazer o F3, que será o próximo. F3.php. No F3 eu vou colar aquele código, mas vou fazer alguns ajustes nele, tá? Então aqui não vai chamar mais F2, tem que chamar o F3. E aqui eu vou mudar isso aqui. Eu não quero dar nenhuma mensagem, eu vou mudar o conteúdo aqui, ó, tá? Bom, nós estamos falando aqui da parte do tutorial lá do site de validação e campos requeridos, tá? E aqui ele está mostrando a validação lá no servidor via programação PHP. Então, o que eu quero fazer aqui? Nesse exemplo aqui, nós vamos ter nome, nascimento... vou deixar só esses três aqui mesmo. Só esses três como exemplo, tá bom. O que eu quero fazer? Bom, nós já pedimos o navegador do internauta para que obrigue o internauta a preencher os campos que nós achamos que devem ser de preenchimento obrigatório. Mas vai que o internauta arruma um jeitinho lá de burlar isso aqui, porque afinal de contas é lá dentro do browser dele, esse controle está lá, e a gente não tem a garantia que ele vai respeitar. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer as validações também dentro do meu código. Então, ó, se foram enviados os dados pelo internauta, se ele enviou o formulário, eu posso checar aqui, ó. Eu posso perguntar, se o N1 for vazio, eu dou uma mensagem.
E essa mensagem, aí eu vou brincar um pouquinho aqui com vocês. Não vou mexer com JavaScript misturado não, porque pode confundir. Vou dar uma mensagem simples aqui, dentro desse padrão que a gente está usando, vou usar um H2 aqui só para dar uma aumentada na letra. Informe o nome. Pronto, é uma mensagem que a gente vai dar. Por quê? Porque quando ele clicou no botão enviar, enviou o formulário inteiro, o campo N1, que é esse aqui, ele chegou vazio. Olha eu perguntando se ele está igual a nada aqui, ó, igual a aspas, aspas. Daria ser até aspas, aspas, tanto faz, né? Ele não foi preenchido. Aí eu dou a mensagem, ó, informe o nome. Eu posso fazer esse teste não só para o nome, como também para a data de nascimento, que é o D1, que é o D1. Então, eu vou perguntar aqui, ó, D1, informe o nascimento. E, por último, o e-mail, que é o E1. Então, informe o e-mail. Aqui, se o E1 também for vazio. Então, o que eu estou mostrando para vocês agora com isso aqui? Eu estou mostrando o quê? Além de pedir o browser para obrigar o internauta a preencher os campos que são obrigatórios, veja bem que aqui eu coloquei obrigatório nos 3 campos do formulário. Quando você for fazer a página para o sistema, você vai colocar naqueles que são de preenchimento obrigatório mesmo. Aquele que o internauta não é obrigado a preencher, você não coloca essa instrução required. Pronto. Aí, vamos supor que ele conseguiu burlar isso aqui lá dentro do browser e mandar esses campos vazios. Aí, quando chegar no servidor, lá no data center, onde o seu sistema PHP está processando, tá? Aí eu vou até só um segundo que eu preciso achar uma imagem aqui que eu quero explicar isso melhor. Essa imagem que eu acho que foi a que eu usei na... Ó, foi essa imagem aqui. Veja bem. Essa tela de computador aqui é o computador do internauta lá onde ele estiver, com o seu navegador web. Então, lá no computador do internauta, dentro lá do Google Chrome, tem esses campos obrigatórios, tá? Supondo que o internauta conseguiu burlar isso, os dados do formulário não necessariamente vão vir segundo aquelas regras estabelecidas, enviadas para o Apache, que repassa para o PHP. Apache, PHP e MySQL, isso aqui está no servidor no data center. Então, nós temos 2 processamentos. Nós temos coisas que são processadas lá dentro do navegador, lá dentro do browser do internauta, e coisas que são processadas lá no servidor no data center, que é onde está hospedado o seu sistema web. Dentro do data center, onde está o seu sistema web, processa lá Apache, PHP, MySQL. Então, o internauta conseguiu mandar lá de onde ele está, do computador dele, alguns campos de formulários vazios. Aí, aqui dentro do servidor no PHP, nós vamos bloquear isso. Nós vamos bloquear falando para ele o seguinte, ó, o parceiro, o campo N1 aí, ó, tá vazio, então informe esse campo. E assim sucessivamente eu faço para o nascimento. Isso aqui é processado lá no servidor, lá dentro do PHP, lá no data center. Então eu vou entrar aqui de novo, ó. Agora é o F3, né? F3, entrei, pronto. Veja aqui, eu já mostrei isso antes. Quando o internauta mandar ver o código, ó, vamos voltar lá para o internauta, lá no computador dele. Ele acessou o nosso f3.php. O que chegou para ele lá? Estou exibindo o código-fonte da página. O que chegou é isso aqui, ó. Eu já comentei isso nas aulas anteriores. O internauta não tem acesso aos nossos algoritmos
escritos em PHP. Isso fica protegido lá no servidor. Bom, aí, isso aqui vai ser processado. Ó. Só que, por enquanto, aqui eu não consigo, porque está com aquele required. Então, eu vou ter que tirar o required aqui do nosso código para conseguir fazer esse teste de validação no servidor. Tá? Então, eu vou tirar o preenchimento obrigatório aqui dos campos para simular a validação das informações enviadas pelo formulário na programação PHP. Salvei. Agora não é mais o preenchimento obrigatório pelo navegador, mas eu vou validar aqui no meu código PHP se ele deixou de preencher algum campo. Como eu fiz mudanças no código lá, eu tenho que atualizar aqui. Atualizei. Se eu mandar exibir o código-fonte agora, você percebe que o que está rodando no navegador do internauta não tem mais o required. Então, agora, se eu mandar tudo em branco, ó, cliquei no enviar, foi processado. O formulário foi enviado vazio para o servidor. Então, quando chegou aqui, ó, N1 está vazio? Tá. Eu dei a mensagem, eu informe o nome, cara. D1 está vazio? Sim. E1 está vazio? Sim. Então, o internauta recebeu. Informe o nome, informe o nascimento, informe o e-mail. E se eu preencher só o nome? E mandar enviar novamente? Opa! Agora ele deu a mensagem para informar só o nascimento e o e-mail. Por quê? Porque esse aqui já não estava vazio mais. Então, ele não deu essa mensagem. E se eu preencher os dois agora? Uma data qualquer e enviar. Agora ele deu a mensagem que ficou faltando só o e-mail. E se eu preencher tudo, ele não vai dar mensagem nenhuma. Enviou. Pronto, não deu mensagem nenhuma. Ok? Então, o F3.php é uma demonstração de como eu posso fazer essas validações via programação PHP. Lembrando que é óbvio que a gente faz essas validações e depois, se tiver tudo certinho, a gente vai fazer alguma coisa com essas informações que o internauta preencheu. Isso é daqui um pouquinho, é um passo adiante no assunto que a gente está estudando. Bom, vamos para o... Deixa eu copiar isso aqui. Fechar aqui o nosso F3. E vamos criar agora um F4. F4.php. Pronto, está criado aqui o F4. Vamos editar ele. Bom, deixa eu continuar aqui no tutorial. Depois das validações, campo requerido, validação de e-mail, URL, formulário completo, o que tem aqui? Tá. Bom. Vamos ver o que ele chama de PHP avançado aqui. São algumas funções que a gente tem em PHP. Ó. Função date, para trabalhar com datas dentro da linguagem de programação PHP, para pegar a data do sistema. O include, eu acho que nós já até usamos ele. Já usamos sim, as primeiras aulas anteriores, include require. Trabalhar com arquivo, por enquanto não. Sessão, eu acho que a gente pode trabalhar com isso mais para frente um pouquinho. Eu vou preferir o seguinte, ó, eu vou aqui nesse PHP avançado, são alguns itens meio isolados que a gente vai voltar depois de acordo com a necessidade, tá? No PHP avançado. Sessão é um negócio interessante.
O PHP orientado a objeto, nós também vamos voltar nele daqui um pouco, mais para frente nas próximas aulas. Mas eu já vou passar, como a gente está trabalhando aqui com o exemplo de formulário, eu acho interessante a gente trabalhar com banco de dados, porque normalmente quando o internauta preenche informações no formulário e envia para o servidor, na grande maioria das vezes haverá algum tipo de interação com o banco de dados. Então, seguindo aqui o tutorial de PHP do W3 Schools, nós vamos pular para a parte de MySQL Database. Então, vamos lá. PHP com banco de dados MySQL. O que é MySQL, blá, 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 nós já... banco de dados, nós já tivemos a disciplina, banco de dados 1, não sei se vocês já tiveram também a disciplina de banco de dados 2, mas banco de dados a gente já sabe o que é, e a gente já sabe criar tabelas, já sabe fazer todo aquele acesso. Então, agora, o ponto que interessa para a gente começa aqui, ó. Como que eu faço para o PHP conversar ou se conectar com o MySQL? E aí vamos ver o que ele oferece aqui. Duas possibilidades. MySQL I ou PDO. Aqui ele está fazendo um comparativo com usar MySQL I ou PDO, blá, 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 blá. MySQL instalação. No nosso caso, o que acontece? Nessa conta que nós temos, que nós usamos aqui nesse data center, ó, aqui nós já temos gerenciamento MySQL com linguagens de programação PHP, já tudo integrado, configurado e pronto para usar. Então, a gente não tem o estresse de ficar instalando e configurando isso nos computadores. Ok? Se você quer ter um ambiente similar a esse no seu computador, para trabalhar, desenvolver o sistema no seu computador local, às vezes até sem internet, e quando o sistema estiver pronto, você colocar ele no ar lá no site, lá no data center, a minha sugestão é que você faça a instalação de um software chamado WAMP Server. Esse software, se você fizer a instalação dele no seu computador, o seu computador passará a ter o ambiente Apache, PHP, MySQL rodando já pronto, tudo configurado. Então, ele dá uma simplificada nesse processo. Professor. Pode falar. Professor, eu uso o XAMPP. Eu achei bem menos descomplicado que o WAMP Server. Ótimo, ótimo. Ele é muito bom também. Excelente. Eu tentei instalar o WAMP Server, não deu muito certo. Qualquer um deles que você for instalar, às vezes pode dar problema, porque o Apache vai tentar usar a porta 80 do seu computador, o MySQL vai tentar usar a porta 30 e... Deixa eu ver agora que eu não lembro de cabeça qual que é a porta que ele usa. Ah, é? Eu editei os aqui o MySQL usa 3306. Desisti, eu instalei outro. 3306. Então, assim, às vezes pode dar algum tipo de conflito, né? Mas, ou seja, igual tem esse WAMP Server aí, tem vários outros, né? Aquele que você se identificar melhor, ótimo. Se funcionou, é o que interessa. Eu uso esse cara aqui, deu certo aqui para mim, mas é só um detalhe. Todos eles vêm com esse pacote, né? Apache, PHP, MySQL, já tudo configurado, integrado para você poder desenvolver aí no seu computador. Bom, aí estávamos olhando aqui a questão da instalação. Então, a instalação, a gente não... Ou se você for instalar no seu computador, pegue um software desse que a gente comentou. Ou
Se você for usar direto num data center, como é esse que a gente usa, a gente não tem que esquentar a cabeça com instalação e configuração. Aí aqui, ó, vem a parte mais simples, que é quais as funções PHP eu devo usar. Tanto é que se a gente for aqui no PHP, ó, e procurar por MySQLi, a gente vai ver que existe um grupo de recursos para a gente trabalhar com MySQL. Ó, olha o tanto de função MySQLi, ó. Tudo isso aqui são códigos, funções prontas para você usar do PHP para interagir com o banco de dados MySQL. Então, a gente tem a opção de consultar aqui o manual, ou a gente pode seguir aqui no tutorial. Vamos pegar do tutorial. O que o tutorial faz? Ele mostra para a gente aqui, ó, o comando que estabelece uma conexão do PHP com MySQL. Como é que eu faço para a gente fazer um teste com esse negócio? Primeiro, vou ter que voltar aqui. Nós vamos fazer isso aqui no nosso F4. Deixa eu já mudar aqui para F4. F4.php. Ok, F4. Tá, deixa eu voltar lá no painel de controle do Data Center. Eu vou ver aqui que eu já tenho alguns bancos de dados criados e possivelmente quem fez as disciplinas de banco de dados aí, se não apagou, deve ter também. Mas se não tiver, não tem problema. Pode criar de novo ou, se preferir, me manda uma mensagenzinha lá que eu mando os códigos para adiantar. Eu tenho vários bancos de dados aqui, ó, porque foram criados nas aulas de banco de dados. Deixa eu ver o que tem nesse banco de dados. Ah, já sei. Em vez de olhar aqui no gerenciamento MySQL, eu vou olhar aqui no PHP MyAdmin. Ó, tem vários bancos de dados já criados aqui. Deixa eu ver esse prof empresa, o que tem nele. Eu vou usar esse prof empresa. Ele só tem uma tabela de pessoas aqui, ó. Que é uma tabela de pessoas que tem o quê? Vamos ver. Tem código, nome, e-mail, nascimento, sexo e fone. Já tem várias pessoas cadastradas, 4 pessoas. Então, eu vou usar esse banco aqui, prof. empresa, com a tabela pessoas. Então, esse meu... Eu não vou usar esse formulário aqui por enquanto. Vou tirar esse formulário. Vou só montar... O nosso F4.php é só uma página que pega informações dentro do banco de dados MySQL e mostra. Deixa eu voltar aqui, então. Então, eu tenho que fazer essa conexão aqui, ó. O que eu passo como parâmetro para a classe, né? Aqui a gente já está usando um pouco de conceito de programação orientada a objeto, porque eu estou criando uma instância... Estou criando, chamando de com uma nova instância da classe MySQLi, e essa classe, ela recebe 3 parâmetros. 1, 2, 3 parâmetros. Os parâmetros são: qual é o servidor, qual que é o usuário e qual que é a senha. Aliás, essa função tem um terceiro parâmetro. MySQLi. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
qual que é o servidor, qual que é o usuário, qual que é a senha e qual que é o banco de dados. Então, ainda tem um quarto parâmetro que é o nome do banco de dados. Tem a opção de especificar porta e socket. Esses dois últimos aqui nós não vamos usar. Então, deve ter exemplo aqui, quer ver? Só está especificado aqui como é que é a classe, as propriedades da classe. Então, eu vou usar esses 4 primeiros parâmetros. Vou copiar, então, esse comando. E aqui, em vez de usar variáveis, como foi feito aqui, ó, eu vou colocar já direto, tá? Então, o meu servidor, eu quero estabelecer uma conexão, é o localhost. O que significa isso? Significa que o PHP e o MySQL estão na mesma máquina. Se esse meu f4.php vai acessar um MySQL que está em outro computador de qualquer lugar da internet, eu precisaria especificar aqui o endereço IP desse outro computador ou o site, né? Esse aqui está lá no zica.com.br, ou seja, ou eu vou pelo IP ou eu vou pelo domínio, pela URL, tá? Como os dois estão na mesma máquina, usuário e senha é igual. Desculpa. O servidor é o localhost. Agora, eu preciso o seguinte. Para esse prof empresa, aí eu vou ter que ir lá no gerenciador, gerenciamento MySQL, porque eu preciso ver aqui no prof empresa qual é o usuário e senha que foi definido para ele. E se eu não lembrar, eu vou ter que recriar. Aqui, ó. O usuário é prof gerente. Então, vou copiar esse prof gerente e vou colar ele aqui, ó. Qual é o usuário que tem permissão de acesso para esse banco de dados? É o usuário prof gerente. Qual é a senha desse prof gerente? Não sei, não lembro. Então, eu já vou de cara mudar essa senha aqui, ó. Vamos gerar uma aleatória aqui. Pronto, essa aqui vai ser a senha. Salvar. Então, olha só, o usuário agora, prof gerente, com essa senha aqui, que eu vou até copiar de novo, terá acesso ao banco de dados prof empresa no servidor localhost. Então, vamos lá. Prof gerente, a senha é essa que eu copiei lá, e o banco de dados é o prof empresa. Pronto. Então, veja que a função, a classe, quando eu crio uma nova instância da classe MySQLi, passando para o seu método construtor, o servidor, usuário, senha e banco de dados, pronto, passei os 4 principais parâmetros para que esse meu código f4.php possa conversar com esse banco de dados neste servidor, usando este usuário e esta senha. Até aqui, tudo ok. Posso fechar isso aqui, já foi ajustado. Tinha um acesso liberado geral aqui, eu retirei, para evitar dor de cabeça. Pronto. A partir do momento que essa conexão foi estabelecida, nós temos uma possibilidade de checar se essa conexão foi bem sucedida ou se deu problema. Isso aqui eu vou copiar. Vou copiar e vou colar aqui. Um motivo muito simples.
acontece? Quando nós olhamos aqui no manual do PHP, que trata especificamente dessa classe MySQLi, nós vimos aqui que no método construtor dela, aqueles 4 parâmetros que a gente passa. Mas ela tem aqui, ó, algumas propriedades. Entre essas propriedades, está o Connect Error. Connect Error é esse cara aqui, ó. Connect Error. Deixa eu ver aqui. Retorna uma mensagem. Mas não era essa que eu queria, não. É isso mesmo. Ele retorna uma mensagem referente à última conexão. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí, qual que é a lógica da brincadeira? Se eu estou fazendo uma página PHP para pegar informações de dentro do banco de dados e mostrar para o internauta, se na hora do comecinho do programa eu tento ir no banco de dados e dar algum problema, eu não tenho mais o que fazer. Então, essa função PHP aqui, ó, die, essa função é isso mesmo. Aqui o manual fala só que ela é equivalente ao exit. Mas na realidade o que eu estou falando, morra. O que significa morra? Para a execução do nosso programa aqui, porque eu não tenho mais o que fazer. Então, o que eu vou avisar aqui? Ó? Vou mostrar aqui, ó, H1. Falhou a conexão. Falhou o acesso ao banco de dados. 2 pontos. E aí eu concateno aqui com a mensagem que veio no Connect Error. E depois eu conecto aqui para fechar o meu /H1. Eu estou achando esse H1 até exagerado, eu vou pôr um H3, que é um pouquinho menor. Então, o que acontece? Coloquei aqui as informações para estabelecer uma conexão com o banco de dados. Se deu erro nessa conexão, eu não vou conseguir fazer nada nesse programa. Então, aqui eu já encerro o meu programa, já para, não segue o fluxo para os próximos comandos embaixo. Só que eu vou deixar uma mensagem, ó, falhou o acesso ao banco de dados e mostra ali qual que foi a mensagem de erro. Se não, conexão estabelecida com sucesso. Eu vou pôr bem grande. Isso aqui é só para teste, depois nós vamos continuar o código aqui, ó. Legal. No banco de dados. Só uma mensagenzinha aqui, tá? Depois nós vamos apagar isso aqui para seguir o fluxo embaixo. Show de bola. Então podemos testar agora o nosso F4. F4.php. Legal, conectou no banco de dados. Então deu certo. Vamos simular um erro? Se eu trocar essa senha aqui, ó. Vou trocar, eu vou botar primeiro. Primeiro eu vou deixar essa senha aqui com um comentário, para mim não perder ela. Se eu perder ela, depois eu não vou lembrar disso aqui de jeito nenhum. Senha eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora eu estou tentando uma conexão com uma senha errada. Vamos salvar. E vamos testar aqui para ver o que vai dar de mensagem. Falhou o acesso ao banco de dados, que é essa mensagem que nós colocamos aqui. O resto é o que veio de resposta do MySQL. O MySQL respondeu para o PHP isso aqui, ó. Falhou o acesso através do usuário prof gerente no servidor localhost usando senha. Falhou por algum motivo. Ele não especificou na mensagem. Então, vou voltar a senha correta aqui agora. E vou trocar, deixa eu ver, o usuário prof gerente, eu vou colocar alguma coisa aqui no lugar. Vamos salvar. Vamos testar novamente aqui. Ó, mesma coisa.
Só que agora ele está falando que eu tentei conectar com esse usuário aqui e não deu certo. Então, vamos voltar o usuário Prof. Gerente. Beleza. Então, já sabemos que até aqui conseguimos estabelecer uma conexão com o banco de dados. Se o fluxo passar para a linha 8 e seguir, é porque deu certo. Então, eu já estabeleci conexão PHP mais SQL. Os dois já estão conversando. Só um minuto. Nós estamos falando disso aqui, ó. PHP mais SQL conversando, ó. É essa seta aqui, ó. Só um segundo. Que nós estamos implementando agora é a interação. Só um segundo, deixa eu melhorar aqui minha estratégia. Aqui, ó. Beleza. Eita. Pronto. Aqui, ó. É essa conexão aqui, ó, de requisição que vai, informação que vem, essa comunicação PHP mais SQL é o que nós estamos trabalhando agora, ó. Esse comando que nós fizemos aqui já é uma requisição do PHP para o MySQL. Então, é isso aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. PHP falou MySQL, usuário, senha e banco. Aí, essa resposta aqui, ó, que voltou nesse connect error, já é o MySQL respondendo. Falou, PHP, olha aí a minha resposta. Ok? Então, nós estamos trabalhando nessa comunicação aqui. Então, vamos seguir o bonde. O que eu preciso agora? Já que eu consegui falar, o MySQL, posso mandar comando? Ele falou assim, ó, seu usuário, senha e banco e usuário, tá tudo certo, pode mandar comando. Beleza, então nós vamos para os próximos passos. Já conseguimos estabelecer conexão. Aí, eu vou ter que pular um pouquinho aqui da sequência, porque criar banco de dados nós já fizemos, na disciplina de banco de dados. Ó, aqui ele está mostrando como é que cria banco de dados. Aqui a gente já aprendeu a fazer. Criar tabela, também já aprendemos a fazer isso. Create table, isso aqui a gente já estudou lá em banco de dados. Inserir dados, também já fizemos, através do comando insert. Isso aí a gente já está craque. Só que ele mostra como fazer isso dentro do PHP. A gente vai voltar aqui depois, porque no momento o que nós precisamos fazer é buscar informações do banco de dados. E aí aqui tem um exemplo. Essa primeira parte aqui da conexão nós já fizemos, então vamos para o próximo passo. O próximo passo é esse cara aqui, ó. Que eu vou copiar e vou explicar na sequência. Eu vou por partes, tá? Não vou copiar, não. Vou deixar aqui para a gente consultar, mas nós vamos implementar o nosso código. Primeiro, vamos voltar lá no banco de dados. Tabela pessoas. Então, aqui no banco, se eu executar select from pessoas, quais são as colunas que tem na tabela pessoas, que agora eu já não lembro mais. Dá para consultar aqui do ladinho, aqui, ó. Tem código e-mail, então vamos lá. Código, e-mail, fone,
nascimento, nome e sexo. Então, veja esse comando aqui, ó. Esse comando que eu vou copiar é um comando que, se for enviado para o MySQL, vai devolver o quê? Vai devolver uma matriz com esses dados. Esse comando a gente já estuda ele em Banco de Dados 2. Então, veja bem, esse comando, quando ele é processado, o que é ser processado? Vamos voltar aqui de novo. Eu tenho o PHP mandando para o MySQL o comando. Ó, esse comando aqui está sendo enviado para o MySQL e o MySQL vai devolver o quê? Vai devolver essa matriz aqui, ó. Deixa eu até fazer um recorte aqui para ficar lindo. Vai ficar bem bonitinho. Quer ver, ó? Só um segundo. Deixa eu fazer isso aqui. Só um momento que eu vou trabalhar nos bastidores aqui. Ó, então, é isso aqui, ó. Ixi, Maria. Só um minutinho, gente. Estou apanhando aqui igual criança do Paint. Paint. Agora vai. Aí, Nossa Senhora. Pronto. Olha lá. O PHP manda para o MySQL esse comando. Aqui, ó. PHP manda esse comando para o MySQL. MySQL vai lá no banco de dados, faz o processamento e devolve para o PHP uma tabela com os dados. Os dados, esses aqui, que são resultados do processamento desse comando aqui. Certo? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Cadê o comando? O comando está aqui, ó. Deixa eu copiar ele de novo. Está aqui o comando. Vou copiar. Copiei. Voltei para o nosso código. Então, o comando é esse aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar esse comando dentro de uma variável. Fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, eu vou chamar essa variável de $. Sei lá, $comando. Aí o nome da variável é o que menos interessa aqui, né? E aí, essa variável, o conteúdo dela vai ser uma string, que nada mais é que o comando que nós desejamos processar. Beleza. Agora vamos voltar aqui no tutorial. Como é que eu executo esse comando e recebo o resultado? Então, tá aqui o comando. Deixa eu voltar aqui. Então, ó. O que eu tenho que fazer? Veja bem. Tá vendo esse com aqui, ó? Esse com é a variável que tem
a conexão com o banco de dados, é o $com. Então, nessa instância da classe MySQLi, eu tenho o método query, que é para processamento de um comando. Se a gente for voltar aqui no MySQLi, a gente vai achar aqui, quer ver? Aqui, ó, na classe MySQLi, do mesmo jeito que nós vimos o método construtor para passar os 4 parâmetros, nós vamos ver aqui que tem a conexão e nós temos aqui em algum lugar a query. Tá vendo? Então, o que eu tenho que passar para esse comando? Eu tenho que, para esse método, né? Query, eu tenho que passar um comando. Esse comando aqui, ó, é o PHP mandando esse comando aqui para o MySQL processar. E o resultado, que nada mais é do que essa matriz aqui, ó, com os dados, será devolvida para... Eu vou mudar isso aqui para resultado. O resultado do processamento desse comando aqui vem para a variável resultado. Beleza. Uma salvadinha aqui. Qual que é o próximo passo agora? Bom, aí... eu posso perguntar se precisa... Posso, né? Posso, então vou fazer isso. Como é que eu sei se esse comando que foi processado trouxe alguma informação como resultado? O resultado veio alguma coisa, né? Aí, no resultado, eu posso perguntar se o número de linhas é maior que 0. Eu vou começar a juntar essas coisas aqui, peraí. Então, o comando foi processado e veio para resultado, o resultado do processamento, né? Depois eu estou perguntando se o número de linhas que tem no resultado é maior que 0. Se for maior que 0, significa que tem informação. Se não, significa que não tem dados. Sem dados para ser apresentado. Então, eu posso mostrar aqui, ó. Sem dados para mostrar. Agora, e se tem dados? Se tem dados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso montar, porque os dados, vamos voltar aqui, podem ser 1, 2, 3, 10, 500, 80, 1000. Toda vez que eu faço um select, eu recebo uma matriz como resultado. Nesse exemplo aqui, especificamente, a matriz tem 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. 4 por 4. Nesse exemplo. Mas cada vez que processar esse comando pode ser diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou montar uma estrutura de repetição. Aí entra o while. A mostrar tudo que veio. Então, eu vou colar isso aqui e vou ajustar. Então, veja. Eu vou pegar, então, enquanto eu puder pegar, eu vou trocar isso aqui, ó. E aí, eu vou voltar aqui para explicar. Enquanto eu puder pegar uma linha, 2 linhas, próxima linha, enquanto eu tiver linhas para pegar como resultado, aqui, ó, eu vou pegar uma linha. Então, do resultado, o resultado é isso aqui tudo. O resultado é isso tudo. Opa! Então, aí, esse cara aqui, o que ele faz? Ele pega a primeira linha e coloca na variável linha.
Então, aí eu vou mostrar o conteúdo. Vou mostrar o conteúdo. E da tabela tem código. Vou botar um BR antes aqui para mudar de linha. Código. Aí vai ser o conteúdo da linha que se chama código. Estou quase quebrando isso aqui em pedaços. Eu acho que eu vou quebrar. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou fazer isso. Melhor. Linha, a parte da linha que se chama e-mail. Então, e-mail. Depois eu vou mostrar a parte da linha que se chama fone. Depois, mais 3. São 6, é isso mesmo. Então, tem o fone, depois tem nascimento, com o nascimento aqui, depois o nome aqui, e faltou o que é o sexo. O sexo aqui. Então, aqui é o nome, aqui é o sexo. Eu vou pôr um HR aqui, para falar a verdade, não vou pôr um BR, não. HR é uma linha. Então, veja bem, o que vai acontecer aqui? Deixa eu salvar. Enquanto a função fetch_assoc pegar do resultado uma linha e colocar nessa variável, ele vai fazer isso aqui. Então, como é que vai acontecer isso? Chegou aqui, deu para associar uma linha do resultado para a linha? Pegou essa aqui, trouxe para cá e mostrou. Volta lá em cima, associa a próxima. Pegou essa aqui, mostrou. Volta para cá, pega a próxima. Pega essa daqui, mostrou, volta aqui, pega a próxima. Mostrou, chega aqui em cima, pega a próxima. Ih, não tem, acabou? Então sai fora e segue o fluxo do programa. Vamos ver se isso tudo vai funcionar. Então esse aqui é o nosso F4. F4 está aqui, é só dar um Enter aqui. Olha lá. Código 1, andrea.ceforos@gmail.com, 3311-9090. Se a gente for lá no banco de dados, vamos ver se confere. Olha lá, ó. O 1, andrea.ceforos@gmail, 3311-9090, 2/12/2020. 2/12/2020, Marli Souza, sexo masculino. Tá vendo? O que o internauta recebeu? O internauta recebeu só isso aqui, ó. Só os dados HTML, ó. HTML e as informações. Perceba mais uma vez que o internauta não tem acesso e não vê o nosso algoritmo. Só vai para o internauta o que a gente manda com echo ou com print, ou com as funções que mostram o resultado. Certo? Então, esse F4 já é um exemplo. Nós vamos encerrar a aula de hoje com ele. É um exemplo onde nós estabelecemos conexão com o banco de dados, especificando servidor, usuário, senha e banco de dados. Testamos para saber se essa conexão foi estabelecida com sucesso. Se não foi com sucesso, a gente já encerra o assunto aqui. Mostra uma mensagem de erro e já encerra o programa aqui. Caso contrário, a gente estabelece qual é
a instrução que nós desejamos enviar aqui, ó, do PHP para o MySQL. Qual é a instrução? Criamos um comando aqui dentro de uma variável. Mandamos para o MySQL fazer o processamento através do método query, que é um método da classe MySQLi, que foi instanciado aqui no com. Então, com query, o comando foi. O resultado do processamento desse comando veio para a nossa variável resultado. A gente confere se a quantidade de linhas que veio é maior que 0. Se não for, a gente fala que não tem dados nenhum. E então, se é maior que 0, vem informação. Se vem informação, a gente monta uma estrutura de repetição para pegar linha por linha e fazer com ela o que a gente achar conveniente. Aqui a gente está mostrando para o usuário. Para encerrar a aula de hoje, eu vou apagar as linhas da tabela lá só para checar se vai funcionar esse aqui, ó, sem dados para mostrar. Eu vou vir aqui. Vou mandar apagar esses caras aqui. Ó, vou mandar apagar esse 1. Vou mandar apagar esse 2. Vou mandar... Saiu. Vou mandar apagar o 9. Vou mandar apagar o 10. E aí, agora, o que acontece? A tabela está vazia, não tem informação nenhuma lá dentro do banco de dados. Então, se eu mandar processar o meu mesmo F4, o que acontece? Sem dados para mostrar. Ou seja, entramos nessa situação aqui, ó. O comando enviado foi esse, foi processado, o resultado veio para cá, testamos a quantidade de linhas, era maior que 0? Não, veio 0. Ah, então não tem dados para mostrar. Ok, pessoal. Dúvidas, perguntas? Bom, na hora que eu vou apresentar umas atividades, eu vou te perguntar umas coisinhas. Ok. Então, deixa eu interromper aqui a minha apresentação. Enquanto vocês vão preparando aí as atividades que vocês vão mostrar, eu já vou abrir o Syscad aqui. Deixa eu fazer uma inversão na minha tela. Já vai preparando aí o usuário de vocês, as páginas que você quer mostrar, que eu já estou quase pronto aqui. Abrindo aqui o Syscad. Notas. Linguagem de programação 1. Ok. Deixa eu criar aqui, porque... Quem vai começar? O Luiz ou a Ana? É melhor a Ana começar. Eu vou demorar um pouquinho, eu acho. Ok, Ana. Se você quiser já ir compartilhando, Ana, tem que criar aqui atividade 4. Beleza. Deixa eu pegar aqui atividade 4. 25/6. É o 15, eu acho. E o 17 e o formulário 1, né? Uhum. Tá aqui o 15. Não sei. Sete. E o formulário. Certo. Show de bola, Ana. Parabéns.
perguntar. Pode falar. Como é que faz login no PHP essa conta da gente aqui? Você pode abrir ela direta pelo painel de controle. Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Nos recursos extras. Oi? Nos recursos extras da conta. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui para você ver. Aqui, ó. Direto do painel de controle, você pode vir aqui em recursos extras e clicar em PHPMyAdmin. Ele já tem que abrir. Ah, não. Então, se ele está pedindo login, é porque você perdeu a seção do painel de controle. Você pode sair do seu usuário e entrar com o seu usuário de novo. Porque ele abre direto. Entendeu? É porque às vezes, por exemplo, eu estou com o meu painel de controle aberto, mas eu fico muito tempo sem mexer em nada, vence, expira a minha sessão, e aí se eu tentar fazer esse acesso aqui, ele pede para entrar com o usuário e senha de novo. Eu saí, entrei e continuo pedindo login. Compartilha aí, deixa eu ver. Deixa eu interromper o meu aqui. Entendi. Volta lá no painel de controle, fecha esse PHPMyAdmin aí. Tenta acessar lá no administrador, contas, primeiro ícone lá da esquerda. Vai lá em gerenciamento MySQL. Isso. Aí... rola a tela para baixo um pouquinho. Ah, você não tem nenhum banco de dados, né? Não fiz, né? Aula de banco de dados 1 agora. Mas o banco de dados vou fazer, é só o login que eu não consigo fazer. Não, mas é porque você tem que criar o banco de dados aí primeiro. Cria um banco de dados aí para você ver. Cria aí, ó. Criar nova base de dados. Esse botão azul. Bota um nome aí qualquer. Banco 1, por exemplo. Isso. Aí, pode gerar uma senha aleatória. Pronto. Isso. Criar a base de dados. Foi criado. Beleza. Agora vamos voltar no PHPMyAdmin, que eu acho que ele vai deixar acessar. Ou então você tem aí também, ó. Isso, pode ser por aí também. Aí, ó, ele liberou. É porque você não tinha nenhum banco de dados, por isso que ele não estava abrindo. Agora você pode clicar no ANA Banco 1 lá, por exemplo, e criar banco de dados, criar as tabelas. Beleza.